Boa noite a todos que estão conosco nesta noite de terça-feira, dia 7 de julho. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Nós já estamos aqui com a Dalvani, com o Marquinho. Já tem minha sala aberta lá, já está com o Dorival. Boa noite, Dorival. O Léo também entrou na minha sala, Léo. Estava só testando. Estou aqui com a Antonieta na minha sala já, aguardando também. Eu estou aqui com a minha mãe, Vera Lúcia, o Mitsu, a Elia Gamba. Boa noite a todos. O povo vai chegando, muito né? Bom. O povo vai chegando. O povo vai chegando, aí a gente tem aí um minutinho, talvez, né? E é sempre bom a gente estar nessas terça-feiras aqui, conectados aí através pelo Facebook de Conchal, pelo Facebook da USE, pelas salas que nós abrimos no nosso perfil, e para ter esse bate-papo gostoso, descontraído, como eu sempre falo para quem está começando agora a nos acompanhar, né? Nós fazemos parte da Regional Rio Claro, da USE São Paulo, o Paulo, que é de Conchal, e presidente da USE de Araras, o Leonardo, que é de Limeira, que também trabalha na USE de Limeira, e eu sou de Rio Claro, que estou presidente também da USE Intermunicipal de Rio Claro. E aí nós já estamos com esse bate-papo há mais de 3 meses, né? E é um bate-papo onde nós compartilhamos com todos vocês aí os estudos que nós fazemos, as leituras que nós fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo. E é sempre bom nos encontrarmos aqui, temos a companhia de todos vocês que vão nos cumprimentando, para a gente saber que vocês estão nos acompanhando, e para onde a gente possa trocar com vocês reflexões da forma que a gente vai colocando aqui, né? Vocês vão comentando daí, da casa de vocês, e aí a gente vai enriquecendo mais esse bate-papo. Então, é sempre muito bom a participação de todos vocês. Mas antes eu convido a todos para a gente fazer uma prece, para a gente entrar aí em harmonia, né, em estado de paz interior. Então eu convido a todos a elevar o nosso pensamento, acalmar a nossa mente, respirar profundamente e relaxar o corpo físico e nos conectar com a espiritualidade amiga que visita cada lar neste momento. Cada um de nós estamos na presença, com a visita desses amigos espirituais tão queridos a nós, amigos simpáticos, os nossos familiares, nosso anjo guardião, que nos envolve neste momento, para que a partir deste momento nós estejamos conectados um ao outro através do mesmo pensamento, onde a gente vai absorver essas reflexões, trazer essas passagens do Evangelho para o nosso dia a dia, para que nós possamos ser pessoas melhores, ter o melhor entendimento de nós mesmos, dos porquês. Então, mestre, agradecemos essa oportunidade bendita que temos de estar aqui esta noite. Agradecemos por esta encarnação. Agradecemos por todos que nos rodeiam, que convivem conosco. E nesses momentos que estamos passando de dúvidas, de medo, de aflições, que possamos ter esta fé, esta confiança, essa fidelidade no teu amor e na misericórdia divina. Agradecidos estamos mais uma vez, e que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. O Matheus está aqui com a gente, a Yuki, a Margarida. Muito bom estar com esse povo aqui, né?
A Simone está lá na minha sala também. Boa noite, Simone. Bom, o tema de hoje, ele, como eu já disse, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que tem como título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essa passagem nós encontramos em Mateus e em Marcos. E Kardec, nesse capítulo, ele vai trabalhar a ressurreição, a reencarnação, dizendo também que a reencarnação ela fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência nos rompe. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E depois, na instrução dos espíritos, eles irão trabalhar também os limites da encarnação e a necessidade da encarnação. E a dramática questão encontrada nesse capítulo sobre a reencarnação, ou seja, sobre a doutrina da pluralidade das existências, sobre a autoridade bíblica quanto a ela, a gente pode entender, Jesus a afirmou ou negou essa passagem? Aí tem um ato aí, né, que põe fim a toda essa polêmica da questão da reencarnação. Porque o Cristo, ele retornou entre os mortos. Ele testemunhou com a sua própria vida, ele deu a continuidade da vida após a morte. E tudo isso foi constatado em algumas de suas passagens, como a transfiguração do monte, onde os discípulos veem Moisés e Elias, quando ele aparece aos discípulos na estrada de Emaús, ou no cenáculo, né? E a prova também de Tomé, dizendo que ele estava vivo. Teve também na pesca, orientando seus seguidores entristecidos que continuassem a pescar, ou seja, a perseverar. Enfim, a doutrina espírita tem nesses fatos o pilar, né? E deixa para nós, estudantes do Evangelho, à luz dos Espíritos, um indicador de reflexões e esclarecimentos mais profundos. Então, para a gente dar continuidade nesse assunto, o Paulo vai fazer a leitura e vai colocar algumas de suas reflexões para a gente. Vamos lá, então. No início deste capítulo, que é o 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele faz aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V da Bíblia, né? Ele traz 3 passagens bíblicas que nós vamos ler aqui para vocês. A primeira delas diz assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhes responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e também em Marcos, capítulo 8, de 27 a 30. A segunda citação bíblica de Kardec, neste capítulo, diz o seguinte: Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Uma passagem que está em Marcos, capítulo 6, de 14 a 16, e em Lucas, capítulo 9, de 7 a 9. E por fim, após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma:
Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Passagem que está em Mateus, capítulo 17, de 10 a 13, e em Marcos, capítulo 9, de 11 a 13. Muito bem. Quando nós vamos, então, nos deter sobre essas 3 passagens, começando pela primeira, nós, inclusive, ontem comentávamos sobre essa passagem em específico no nosso estudo aqui do EAD. Temos aí a Yuki e a Lucélia nos assistindo, que estavam participando, né? E a gente falava sobre essa passagem. Eu até brinquei que interessante que Jesus, já há 2000 anos atrás, fazia pesquisa de opinião, né? Ele fala assim: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Depois ele fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí quando Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele diz: bem-aventurados é tu, Simão Barjonas, porque não foram nem carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. E depois, nas outras 2 passagens, ele vai falar sobre a volta de Elias ou de João Batista. Mas, para a gente não se alongar muito, vamos ficar só com o terceiro item, quando é citado, então, a transfiguração. E na transfiguração tem um momento muito especial, né? Porque o que acontece na transfiguração? Jesus fica limbado em luz e aparecem ao seu lado, de um lado, Moisés e do outro lado, Elias. Isso nós vamos ver a hierarquia do povo judeu, né? Com exceção de Abraão, talvez tivessem ali os 2 personagens mais importantes, um de cada lado de Jesus. Então, quando os discípulos veem isso acontecer, eles falam: gente, se o nosso mestre está radiando em luz e vem a cada lado dele um desses expoentes, é porque ele é o Messias. Então, assim, se naquele momento havia alguma sombra de dúvida para alguns dos seus seguidores que ele era o Messias, na transfiguração, eles se convenceram por completo. E aí eles se lembraram do seguinte: bom, se ele é o Messias, o que nos diz os profetas? Que antes do Messias vir, Elias voltaria. E aí eles perguntam para Jesus, quando termina a transfiguração, termina aquele fenômeno, né? Eles abordam Jesus e falam: mestre, não teria que voltar Elias antes do Messias? Querendo dizer o seguinte: se você de fato é o Messias, cadê Elias que não voltou? E olha a resposta de Jesus: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Então, ele está falando do futuro. Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. O que ele está falando aí? Nós vamos chegar lá já. Depois ele continua: mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. E aí, os discípulos deduzem, compreendem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ora, pois, se os discípulos compreendem que ele se referia a João Batista, que João Batista estava encarnado até pouco tempo antes, isso é prova clara de reencarnação e não de ressurreição. Certo? Agora, o ponto que eu queria ressaltar aqui, nesse trecho, quando ele diz: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Está falando de futuro. Quando é que Elias voltou? Ou quando é que Elias voltaria? E aí é uma corrente da doutrina espírita que entende que Kardec é o mesmo que Elias e é o mesmo que João Batista.
Vamos lembrar da promessa do Consolador? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador, que vos restabelecerá todas as coisas, vos explicará todas as coisas, e assim por diante. Então, estamos falando aí claramente de ressurreição. E aí a gente pode falar assim, mas espera um pouquinho, não é que Jesus afirmou que Elias é João Batista, foram os discípulos que compreenderam. É verdade. Mas nesse mesmo capítulo, no item 10, nós vamos ter uma citação que Jesus afirma que Elias é João Batista. Ele diz assim: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus está tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. E aí Jesus afirma categoricamente: se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. E para arrematar ele fala: ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Isso está lá em Mateus, capítulo 11, de 11 a 15. Ou seja, se alguém tinha dúvida, Jesus afirma. É o mestre que afirma. Não é inferição, não é suposição, ele afirma. Aí a questão entra entre a ressurreição e a reencarnação. Mas aí eu passo a bola para vocês. Não, eu falo muito, né? Não. Eu falo ou a Cláudia fala? Vou eu, Cláudia? Bom, eu acho que vale a pena a gente voltar. Vale a pena a gente voltar um pouquinho lá no começo, né? E onde ele fala, quando Pedro fala, tu és filho de Deus, né? Do Deus vivo. Naquela época, por que filho de Deus? Existia dois termos, filho de Deus e filho de mulher. Filho de Deus era aqueles espíritos que vinham, então, em missões. Estou dizendo que o Cristo era um espírito que vinha em missão. E aí ele vai colocar que quem revelou isso não foi Pedro, mas veio dos céus. Como se fosse uma mensagem mediúnica comunicando quem de fato era o Cristo. Então, esse começo traz muito importante, porque traz grandes reflexões aqui, né? Então, veja, embora seja Pedro quem fala, Cristo afirma, não foi você, foi o alto quem disse, foi os céus quem disse, né? E então ele veio em missão. E aí é interessante, porque quando a gente olha para a questão do tetrarca, né? Ele mata, então, ele degola Elias, mas como que Elias vai voltar? Imagina, mas eu matei, eu mandei matar, ele vai voltar, né? E aí começa toda essa questão. É tão assim, a gente imaginar essa questão da reencarnação, que Cristo vem aqui e ele escancara a reencarnação. Se existir alguma dúvida, aqui nós estamos abrindo 100%, é o que ele falou, né? Porque João Batista reencarna, mas é preciso lembrar que Elias viveu há 700 anos antes de Cristo. Então, quanto tempo ele vem como João Batista? E aí, quando nós olhamos para Kardec, quantos anos depois ele vem como Kardec? E é interessante, naquela época, porque eles aceitariam a reencarnação, então, de Elias? Porque naquela época eles aceitavam que os profetas poderiam reencarnar. Na verdade, eles chamavam de ressurreição na época, né? Que é a reencarnação que nós imaginamos hoje. E nós sabemos que não é. A ressurreição seria voltar ao mesmo corpo, né? E a reencarnação não, é voltar num novo corpo, numa outra experiência. E aí, como Paulo afirmou, nos diz, né, e os estudos nos trazem isso, e Caibar vai nos falar, Kardec, então, vem com uma reencarnação de João Batista para recuperar, então, o Consolador prometido e trazer a mensagem do Cristo de volta. Então, eu acho que é tão assim, esclarecedor isso. O Cristo traz uma visão tão diferente que até assusta. Né? Poxa, mas é isso mesmo, né? Será que é nesse pé que vai? E então, assim, a beleza da doutrina e a beleza dessas passagens nos coloca a refletir sobre o tempo. Nós vamos falar sobre a reencarnação e tudo mais, mas a doutrina nos faz refletir sobre o tempo.
Porque nós vamos falar da reencarnação, mas quanto tempo demora cada espírito desse que vem com essas missões um pouquinho mais elevada? Quanto tempo demora para as missões acontecerem, os seus trabalhos acontecerem? É interessante a gente ver isso, né? Porque desde quando eles estão na tarefa? Eu acho que é interessante. E, bom, vou passar um pouquinho para a Cláudia, depois a gente bate o papo mais. Isso. A gente vê que nós temos na Bíblia toda a crença da reencarnação por parte dos profetas e do povo hebreu. Em todas as épocas, e do próprio Cristo, que pregava sobre o retorno do Espírito num outro corpo. Inclusive afirmando em textos evangélicos, escritos pelos apóstolos, que João Batista, como já dissemos aqui, era Elias, que já viveu aí há 700 anos antes, nos tempos do rei de Israel, e que havia voltado reencarnado no corpo de João Batista. E lá no item 4, que tem o título Ressurreição e Reencarnação, lá Kardec nos explica que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só que só os saduceus, na época, eles tinham a crença que tudo acabava com a morte. Eles não acreditavam que existia vida após isso. Então, a palavra ressurreição, ela podia sim ser aplicada na época ao caso de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, mas não de Elias nem dos outros profetas. Porque, segundo as crenças deles, João Batista era Elias. O corpo de João não podia ser o mesmo de Elias, porque João também foi visto quando era criança. Seus pais eram conhecidos. Então, João podia ser Elias reencarnado, não ressuscitado. Porque senão, também, a gente pensa que estaria derrogando as leis da natureza. Não é? Porque como é que um corpo que se decompôs, foi para debaixo da terra, ou enrolado num pano, seja lá como era feito na época, como é que aquele corpo podia juntar todas as moléculas, todas as partículas, todos os minerais, todos os componentes que unem aquele corpo, como é que ele poderia nascer de novo? É uma coisa que foge da ciência. Então, como aquele povo na época não tinha o conhecimento da ciência, eles achavam que era isso mesmo, que a ressurreição era de corpo. E quantas pessoas ainda acreditam nisso hoje? Né? Que acham que vão vir, vão levantar dos mortos, Jesus vai vir, vai salvar aqueles que já estão mortos e vai levantar naquela carne mesmo, com aquela roupa que foi enterrada. Como é que é? Como é que funciona isso? Então, é uma coisa assim que, se a gente olhar para a ciência hoje, a gente não consegue aceitar. Né? Não tem lógica, cientificamente falando, hoje. Diferentemente da ressurreição de Lázaro, que foi diferente. Ele não estava realmente morto, não é? Também a sogra de Pedro, também não estava doente. Tem uma outra também, a filha de... Jairo. Do Jairo, isso. A filha do Jairo também não estava morta. Tinha aquela doença, catalepsia, letargia. Então, o que Jesus fazia? Impunha as mãos, fazia toda aquela transfusão de energias, vamos assim dizer, para a gente poder entender que é o nosso passe, que são trocas de energia, equilibrava os centros de força daquele corpo, daquele espírito, e fazia voltar à vida, vamos assim dizer, né? O Edson Assunção acabou de chegar, mas que bom que você veio, Edson, mesmo atrasado, muito bom. Então, eu entendo dessa forma, essa ressurreição, né? O Paulo está dizendo aqui na minha sala, mas na época Lázaro morreu e ressuscitou. As pessoas já acreditavam no espiritismo? Então, é isso que a gente está falando. Né? Não é que acreditavam no espiritismo, que essa palavra espiritismo foi trazida por Kardec. A palavra reencarnação também foi trazida por Kardec. Então, naquela época não existia. Eles achavam que era milagre que Jesus fazia. Né? Não era
não tinha essa palavra espiritismo na época. É o que você disse, né? Lázaro estaria em estado letárgico. Ele não havia, de fato, desencarnado, morrido. Ele Vamos estava em estado letárgico. Explica aí, Paulo, o que é desencarnar? Acho que você já falou numa outra live, mas é sempre bom falar, né? Até porque, assim, uma coisa é desencarnar, outra coisa é você fazer esse desligamento, né? Aquilo que a gente chama de morte, e outra coisa é você se separar do corpo, né? Porque quantos permanecem ainda juntos ao corpo físico por apego, né? À matéria, por apego ao próprio corpo, né? A gente até brincava outro dia, né? A pessoa gastou milhares e milhares de reais no corpo físico, né? Fez lipoescultura e preenchimento, não sei o quê, aí morre. Nossa, mas todo investimento vai ficar aí? Aí eu vou ficar aqui pertinho para não perder. Mas eu me lembrei, Claudinha, quando você citou essa questão da ressurreição, né, dessa ideia de que a gente retornaria no mesmo corpo, o Raul Teixeira, ele faz uma imagem que eu acho muito engraçada até. Ele fala assim, imagina um homem que morre. Aí ele é enterrado. Passado alguns anos, o seu corpo físico se decompõe. As suas células, suas moléculas, tal, elas se desagregam. E vão, por exemplo, compor ali na frente um capim. Esse capim cresce. Vem um boi e come o capim. Esse boi é abatido depois de um tempo. Vira um bife. Vai para a mesa de um homem. É feito de refeição. Ele é ingerido por um outro homem. E passa a compor esses átomos, essas moléculas, passam a compor esse outro homem. Aí Jesus volta. Aí todo mundo ressurge. Né? Volta dos mortos. Como é que fica? Como é que fica? Aí a parte de um desagrega daqui, junta para cá, para poder retomar, né? Seria Walking Dead, né? Uma coisa de terror mesmo. E como é que fica isso, né? Como é que vai juntar tudo? Aí a ciência realmente nos fala, isso é impossível. Daí, ver a doutrina, o dogma, no sentido de princípio da reencarnação, dizer, olha, gente, estamos falando de novos corpos. E o próprio Kardec, ele fala que o judeu ele não compreendia muito bem como que se dava isso. Prova é que o diálogo de Jesus com Nicodemos é exatamente nesse sentido, né? Quando e Jesus venhamos, naquela época, Paulo, não tinha ciência. Não tinha médico, Google, né? Não tinha Google. O médico era... Como é que você vai detectar uma pessoa quando morreu? Era o que? A respiração, assim? Não tinha negocinho de escutar coração. Tinha. Quando Jesus fala para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, aí Nicodemos fala, mas como pode um homem já velho tornar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Claramente é uma incompreensão de como que isso se dava, né? E outra coisa importante para a gente observar é que Jesus não fez, né, a parábola da reencarnação. Ele não ficou detalhando isso, porque era algo que, por aquele momento, para a capacidade de compreensão do povo daquela época, seria um desperdício de tempo. Foi necessário que o ser humano evoluísse em conhecimento, em entendimento, para que aqui na frente, ali na frente, voltasse João Batista, agora como Kardec, e aí nos trouxessem essa doutrina maravilhosa, que no seu corpo de doutrina vem aí sim nos falar com detalhes sobre reencarnação. Vem depois André Luiz, através do Chico, com a sua obra interessantíssima, nos esmiuçar como que funciona, como que se dá. Não é? Então, acho que é muito belo a gente observar isso e aí passar a pensar como que a reencarnação nos é bênção. Bênção de vida, né, Léo? É interessante a gente voltar um pouquinho para entender que o termo ressurreição, que na verdade, quando a gente lê ressurreição na Bíblia, é preciso trazer para reencarnação. Né?
o termo reencarnação fazia parte ali dos judeus, né? Eles não compreendiam muito no diálogo de Nicodemo, nós vamos ver muito claro isso, mas sempre houve. Só foi deixar de ter esse termo reencarnação em 553 depois do Cristo, no concílio de Constantinopla, né? Que tiraram por conveniência o termo reencarnação. Mas até Teodora. 500... Teodora, a mulher do... Como chamava? Constantino. Não era. Manda Constantino? Não, Justiniano. Justiniano, isso. Justiniano. Isso. Justiniano vem e retira, então, esse termo, porque convinha a esposa dele, né? E é tão engraçado que quando Cristo vai falar, se o homem não nascer da água e do Espírito, né? Ele vai colocar logo abaixo, quando você colocou. Por que da água e do Espírito? Porque a água para os judeus representava uma matéria. Então ele está falando, se não vier da matéria, homem e mulher trazer a matéria, o corpo, ou seja, a água na época para eles, e do Espírito criado por Deus, né? Então ele trazia como era feito isso. O Espírito é divino e precisava se juntar com a água, que na verdade é com a matéria, com o corpo, né? Eu acho que essa passagem ela é tão linda, mas tão bonita, mas ela é difícil de entender e compreender sem buscar a fundo os significados. E a reencarnação vem, de fato, como uma oportunidade única, né? Com todos os ensinamentos que nós temos. Vou passar um pouco para a Cláudia. Kardec fala aí, continuando o que o Léo está falando, Kardec fala lá no item 8, que para a gente entender o verdadeiro sentido dessas palavras, né, que o homem tem que o homem não renasce da água, do espírito, ele não pode entrar no reino dos céus, né? Então, para a gente entender o significado, a gente tem que entender realmente o que o Léo está falando aí, o termo da água, que ali não foi colocado na acepção própria da água em si, porque, como eu já disse, né, o povo na época, eles tinham quase nada de conhecimento científico, de ciência, física, não conheciam quase nada. Então, eles acreditavam que a Terra saía das águas, e por isso eles consideravam a água como elemento gerador absoluto. Então, segundo essa crença que eles tinham, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Léo falou, como o espírito é da natureza inteligente. Então, as palavras, se o homem não nascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma, ele não nasce, não está pronto. É nesse sentido aí que eles compreendiam. E essa interpretação se justifica porque ela traz outras palavras, né? Que nem Jesus continua, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção entre espírito e corpo. Que uma coisa é do corpo e o espírito procede do espírito, ou seja, ele é inerente ao corpo, ele existe, ele pré-existe ao corpo. E isso é interessante porque aí nos explica, né, muitas vivências. Porque um corpo, hoje eu estou mulher, Cláudia. Posso ter vindo homem, posso ter vindo mulher, posso ter vindo alta, magra. Então, o espírito, ele vai se adequar ao corpo da sua necessidade evolutiva. E num planeta também, que nós já falamos na live anterior, né? E num planeta de acordo com a sua evolução evolutiva, com a sua condição evolutiva. E é interessante que a reencarnação, além de todos esses princípios, ela nos esclarece os porquês da nossa vida. Né? De onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos. Eu acredito que se não for a única, quase a única que consegue nos dar essa explicação. Está lá, acho que no livro Religião dos Espíritos. Lá, Emmanuel trabalha muito isso, né? Que a doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos traz, se não todas as respostas. E trazendo também lá no livro Caminho, Verdade e Vida, da lição de número 110, que tem como título Vidas Sucessivas, fala lá que a reencarnação, Emmanuel fala que a reencarnação é a lei universal. Sem ela, a existência terrena representa um turbilhão de desordem e injustiça.
E com isso nós entendemos todos os fenômenos doloridos do nosso caminho. E o homem, diz Emmanuel, ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Olha que bênção. Então, a reencarnação é uma lei. Aceitemos, gostamos ou não, ela existe. E eu tenho um cunhado que ele é semi-ateu, vamos assim dizer. Ele acredita, mas não acredita. Ele acredita, mas não admite Deus, criação e tal. E eu falo para ele, olha, não vamos discutir sobre reencarnação. Primeiro você morre, depois você vem me contar, tá bom? Eu falo para ele. E é bem assim mesmo, porque... Aprendeu comigo essa aí. Não adianta você ficar discutindo com essas pessoas, porque não te leva a lugar nenhum. Eu falo, olha, eu entendo, acredito que a reencarnação é uma lei. Ponto final. Para mim isso não vai mudar. E eu não tenho que enfiar isso na cabeça do outro. Né? O outro vai ter o seu tempo. Então, quando eu falo para ele, quando você desencarnar, você vem e você me conta. Daí você vai lembrar de mim lá no mundo espiritual, eu vou falar, putz, a Cláudia tinha razão. A doutrina espírita tinha razão, não eu, né? É bem isso. E sendo lei, é lei. Eu posso concordar, eu posso acreditar, eu estou sujeito a ela, né? Exato. Se alguém amanhã colocar aqui um proibido estacionar em frente da minha casa, eu posso até não gostar, mas eu vou ter que seguir. Então, a lei da reencarnação, assim como a lei da gravidade, estamos todos sujeitos. Gostemos ou não. Responde uma pergunta aqui do Paulo Cabral. Ele esteve com a gente na outra live, ele está aqui na minha sala. Ele fez uma pergunta assim, ó. Quando a pessoa reencarna, ele ou ela, né, pode ocorrer alguma lembrança ou até mesmo a essência da vida passada? Responde para ele aí, Paulo. Vamos falar um pouquinho de esquecimento do passado, então, né? Quando a gente reencarna, Paulo, Deus nos provê um véu do esquecimento, né? Quando a gente apaga aquilo que estava na nossa memória espiritual. A Claudinha falava agora, que falava para o cunhado dela, né, sobre reencarnação. Quando você retornar ao mundo espiritual, você me fala de reencarnação. Pode acontecer que a pessoa vai desencarnar e ela vai continuar não acreditando na reencarnação, porque ela não vai de pronto recuperar toda a sua memória, a memória do espírito, né? E quando a gente está no plano espiritual, nós recobramos aquilo que é a nossa memória espiritual até o ponto em que nós damos conta de nos lembrar. Então não quer dizer que nós vamos desencarnar e vamos de pronto, se nós tivermos 595 encarnações anteriores, nós desencarnamos e tudo volta na nossa memória imediatamente. A gente não daria conta, né? Primeiro, pelo volume de informações. Segundo, pela quantidade de atrocidades que nós já fizemos em vidas pregressas. Então, a culpa seria algo que iria nos mortificar. Então, nós vamos lembrar daquilo que nós daremos conta de nos lembrar. Muito bem, de posse dessa lembrança, nós passamos um período no plano espiritual, que é o período da erraticidade. E quando reencarnamos, nós trazemos para cá aquilo que nos é necessário, enquanto lembrança. Mas qual é a lembrança? É a lembrança do consciente ou é a lembrança do sentimento? É o intelecto ou é o coração? Via de regra, é o coração. Os laços, né, Paulo? Os laços. Então, se eu estou no plano espiritual e eu tenho alguém que me fez um grande mal, ou eu fiz um grande mal para alguém, mas vamos imaginar que alguém me fez um grande mal. E no plano espiritual, de posse dessa lembrança, dessa memória espiritual parcial, eu falo assim, eu vou perdoar. A pessoa está com toda aquela clareza de ideias, ela fala assim, não, eu entendi, eu preciso perdoar. Então eu vou reencarnar e vou me acertar com essa pessoa. Aí o nosso benfeitor fala assim, é? Vamos ver então. E aí a gente reencarna. Quando a gente reencarna, a partir do momento que começa o processo de gestação, conforme vai acontecendo a multiplicação das células, vai acontecendo então, ao mesmo tempo uma diminuição da nossa memória. E nós vamos apagando a nossa memória.
não é? E aí o que acontece? Vem o véu do esquecimento. Quando a gente volta para cá, a gente às vezes não vai lembrar o que aconteceu, mas o sentimento vai falar assim, você encontra com aquele espírito que te fez um grande mal no passado, e aí nós vamos ver se de fato você perdoou. Porque aí vem aquele sentimento de inaceitação, dificuldade de convivência. Quando a gente fala assim, o meu santo não bate com o santo da pessoa. Não é? Por quê? Paulo, o que você está falando assim? Então, ele fez uma pergunta aqui, gente do céu. Ele perguntou assim, Cláudia, você disse que a reencarnação é do tipo de uma lei, estamos sujeitos a ela. Mas escutei de um espírita que quando a pessoa morre de suicídio ou câncer, é a última vida dela. Essa informação procede? Ai, Paulo, pelo amor de Deus. Na última encarnação né? A última sim. Mas esse espírita que falou isso para você, Paulo Cabral, esse espírita que falou para você estudar, eles vão participar de grupo de estudo, ele precisa ler mais, porque isso não procede, meu querido. Mas Nicodemos, a história de Nicodemos vai trazer muito bem isso. Porque Nicodemos, Jesus fala assim, Nicodemos fala, mas eu não estou entendendo isso. Para mim era assim, né? Igual a última vida, me explica, né? Eu não estou entendendo. E Jesus fala, mas você que é o chefe do Sinédrio, você que é o chefe do STF, né? 72 sacerdotes abaixo de você, não está entendendo isso. Né? Aí ele fala, o que era carne, o que era espírito, é espírito, mas você tenha ouvidos de ouvir, ou seja, quem está pronto para entender sobre isso, vai entender. Quem não vai, acaba falando essas besteiras que você acabou de falar, né? É os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então, não é... A reencarnação é de se compreender essa dificuldade. Porque você vê, a passagem de Nicodemos traz muito bem isso. Um homem estudado, um homem que era superior e não entendia. Falava disso, mas não entendia. E a situação é essa. Então, o espírita fala e não entende, né? Mas naquela época, Paulo, Léo, a gente pode aceitar, né? Mas hoje, a gente entende que o espírito ele vai precisar reencarnar para evoluir. Por que existe a encarnação? Está lá no Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação? Para expiar, né? Para provar e para ajudar na obra da criação, com o intuito de evoluir. Então, a gente já falou bastante aqui em outras lives também, né? Que a gente, enquanto a gente precisar evoluir, a gente está ainda vivendo no mundo de expiações e provas. Quando a gente precisar evoluir, a gente vai reencarnar inúmeras vezes ainda. Não tem limite. Não tem limite. Até a gente ficar espírito puro igual a Jesus. Então, imagina, Paulo Cabral, quantas vezes nós vamos ter que reencarnar ainda? Né? Então, realmente, é um comentário, nunca acreditei, nunca tinha essa dúvida. Não acredite, porque isso aí, essa pessoa precisa estudar mais, que a gente falou isso, viu, Paulo? Desculpa aí se ela estiver ouvindo também, mas fica aí uma dica, né, para estudar mais, né? Todos nós somos aprendizes, né? A gente vai despertando o entendimento ao longo do tempo. Mas quando a gente não sabe uma coisa, a gente não responde, né, Paulo? A gente fala, mas assim, né? Quantas besteiras eu já falei também e continuo falando, né? Mas olha, a gente tem que pensar para responder, lógico. Mas, agora, sim, o que é legal da gente pensar, Paulo Cabral, né? Isso. É que é da misericórdia divina. Deus é bom e justo. Esse é um atributo de Deus que nós temos muita dificuldade de compreender. Porque esse atributo de Deus, quem diz isso muito é Jorge Alahar, ele fala que Deus é bom e justo. E nós podemos procurar na codificação, todas as vezes que esse atributo é citado, a palavra bom e justo estão juntas. Não é que Deus é bom e Deus de vez em quando é justo. Não, Deus é bom e justo, é junto. Ao mesmo tempo, bom e justo. Nós temos dificuldade de entender por quê? Porque quando a gente acha que está fazendo justiça, nós não estamos sendo bons. E quando nós estamos sendo bons, nós não estamos sendo justos. Né? Por exemplo, alguém cometeu um delito. Então eu vou perdoar. Então não é justo. A pessoa fez, não, eu vou punir com a lei. Então não é bom. Deus consegue ser justo e bom. E o tema de hoje é a reencarnação.
nos é um dos melhores exemplos da bondade e da justiça divina. Por quê? Quando ele é justo? Quando você vai reparar os seus equívocos através de novas existências. Tentativa e erro. Vamos lá, vamos viver novamente outra existência, outra existência, outra existência, outra existência, reparando os nossos equívocos. E onde que está a bondade? Nas inúmeras oportunidades. E na oportunidade que nós temos de pagar o erro com o bem, com o acerto. Então, duas coisas importantes para a gente fixar. Primeira, nós vamos ter N oportunidades de acertar. Precisamos de 500 encarnações, 1000 encarnações, 3000 encarnações. Não tem problema, Deus não está com pressa. A pressa é toda nossa. Por quê? Porque ao final dessa jornada existe o reino dos céus. Em outras palavras, felicidade. Então, vamos exercitando, vamos aprendendo, vamos nos reparando. E isso é da lei. Esse é um ponto. O outro ponto é, não existem penas eternas. Então, se a pessoa se suicida, ela vai ter a reparação, que é da lei. E aí a reencarnação nos promove isso, nos possibilita isso. Porque se Deus nos dá a eternidade ou a infinitude e ao mesmo tempo a perfectibilidade, para chegarmos na perfeição sem reencarnação, seria muito mais demorado. E quando a gente tem a oportunidade de vir para a matéria, como a Claudinha disse, né? A questão do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação? Né? É a expiação, é essa reparação, é prova, é ajuda. Né? Porque das três, uma, ou nós vamos expiar, ou nós vamos provar, ou nós vamos expiação, prova, missão. Né? E aí quando a gente vê uma reencarnação, a gente vê assim, bom, o que é expiação? É assim, o que é que eu tenho para consertar? Onde que eu tenho que arrumar? O que é a prova? É aquela ideia assim, o que eu tenho que experimentar de novo? Juntando com a expiação, expiações de provas. E por fim a missão, o que eu posso ser útil? O que eu posso ajudar? Não é? Então, esses três componentes, todos nós temos, em todas as nossas existências, um tanto de expiação, um tanto de prova, um tanto de missão. A questão é, o que predomina? Não é? A gente fala, mas eu não sou missionário. Não é, se é filho, se é pai, se é mãe, é missionário, é missão. Com M minúsculo, mas é missão. E tem um lance também, né? Nós somos co-criadores, né, Paulo? Nós estamos aqui também para co-criar, porque Deus, a obra dele é perfeita, mas a obra não está completa. Ele nos coloca no mundo para ajudar na criação. Então tem esse detalhe também, né? Emmanuel vai falar que nós estamos aqui em negócios espirituais, né? Então, é bem isso, né? Nós estamos aqui em negócios espirituais, uns menores, outros maiores. E como o Paulo diz, e a Cláudia, é urgente, mas sem pressa, né? Mas é urgente. E aí, o livro da Esperança, ele tem um capítulo que ele vai chamar Instituto de Tratamento, né? Então, ele vai dizer que quando nós chegamos, e aí tratando de reencarnação, ele vai trazer que quando nós atingimos o plano espiritual, nós somos visitados por todos os sentimentos, né, ali. Todos os sentimentos, tudo que nós vivemos, nós vamos tomando consciência no plano espiritual, e os sentimentos vão nos visitando. E aí a consciência começa a entender o que nós fizemos de certo e de errado. E às vezes a gente achou que fez tanta coisa certa, que a nossa luz vai apagando com os tropeços que nós tivemos durante a vida ali. E a nossa consciência pede, por justiça, que a gente possa voltar e reajustar isso. Não é? E aí Deus, então, por justiça, pega e nos possibilita o reencarne novamente, a fim de corrigir, a fim de aprender, a fim de evoluir, e nos dá uma família. E por vezes a família são justamente aquelas pessoas que nós cometemos as faltas, as falhas. Então, às vezes a gente olha a família, uma família muito... a gente não dá bem com a família, uma família muito bagunçada. Bom,
mas é aí o teu ajuste, né? É aí a tua escola, é aí a tua necessidade. E como presente disso tudo, Deus nos coloca no berço, no colo de mãe. Então nós vamos ter a proteção da mãe, a fim de nós possamos tomar coragem e seguir essa evolução. Então, veja, o processo de encarnação é um processo lindo, seguro, né? A gente olhar bem para ele, e aí entendendo, eu falei negócios espirituais, mas aí trazendo para a conversa de agora, quando nós encarnamos, de fato, nós estamos em negócios espirituais. Nós estamos aqui negociando com nossos algozes, com as pessoas que nós erramos, nós estamos reajustando, às vezes no lar, às vezes no trabalho, às vezes no trânsito, no centro, são negócios espirituais, né? Então acho que a reencarnação é maravilhosa, né? De fato é o eixo de ensino nosso mesmo. Uhum. Tem um aspecto interessante também, que é a herança espiritual que a reencarnação nos proporciona. Ou seja, o que eu fui e o que eu fiz e conquistei uma existência anterior, eu herdei hoje, seja ela positiva ou negativa. Todos os hábitos ruins das minhas últimas encarnações, eles estão hoje à minha disposição, de forma espontânea. E aí a gente consegue entender, ou tendo essa reflexão, a gente consegue entender os gênios, os inteligentes, né, que desde criança são aí experts e nos explica, né, como cada um tem a sua habilidade. E eu vejo que a gente vai gerando, a gente vai nascendo. Porque hoje eu entendo que eu sou uma geração do que eu fui ontem. E hoje eu estou criando quem eu vou ser amanhã. É um processo de herança minha, de hereditariedade minha. Não de receber de outra dos meus pais, não. De mim mesma. Porque é um processo de justiça divina, de misericórdia. Você recebe aquilo que você construiu, aquilo que você dedicou o seu tempo, sua dedicação, né? Que fica bom naquilo, né? Se for um hábito ruim, se for um vício ruim, você traz. Então, a reencarnação, ela proporciona isso. Hoje você é o que plantou ontem. E hoje você está plantando o que você vai ser amanhã. Isso é muito maravilhoso da doutrina. Nos dá essa oportunidade de plantar. E as pessoas falam, mas por que minha vida é assim? Horas. É que a gente passa pelo esquecimento, como o Paulo explicou. Mas senão a gente ia falar, alguma coisa você plantou lá atrás, que hoje você está colhendo. E hoje você está plantando o que você vai colhendo na frente. Então, procura plantar coisa boa. Né? Procura reparar, né? Porque está lá no livro também Fonte Viva, na lição Renasce Agora, né? Aquele que não nasceu de novo não poderá ver o reino dos céus. Ou seja, você tem a oportunidade agora de fazer diferente, de ser portador desse reajuste no meio familiar. E não deixar para depois. Você é portador desse momento agora, de poder perdoar, de reparar, de ir entendendo as suas imperfeições e aceitando essas imperfeições que você tem, lidando com elas da melhor maneira possível e criando novas histórias. Né? Eu vi uma frase interessante, uma reflexão interessante, que as pessoas falam, a vida começa aos 40, outros falam, a vida começa aos 50. Eu vi uma reflexão, uma moça escreveu assim, ela falou assim, não concordo que nem começa aos 40, nem aos 50. A vida começa a cada manhã que você abre os olhos. Não importa a idade que você tem. Então, acho que é bem isso, né? A vida começa agora. A oportunidade de você escrever a sua história é cada dia de manhã. Porque você está escrevendo uma história que vai refletir lá na frente o de bom e o de ruim que você faz. E isso só reencarnação. Embora ninguém possa voltar atrás para o novo começo, todos nós podemos, a partir de agora, fazer um novo final. Chico Xavier. Isso mesmo, Chico Xavier. O que você está dizendo, Claudinha, é muito legal a gente pensar quando você fala dessa questão que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Voltando na pergunta do Paulo Cabral,
quando a gente reencarna, tem o véu do esquecimento, mas a gente traz também 3 ascendentes. Um é o ascendente espiritual, que é isso que você estava dizendo. É aquilo tudo que eu já produzi nas existências anteriores. Um segundo ascendente é o ascendente genético, que a gente recebe dos nossos pais para essa existência. E o terceiro é o ascendente divino, né, que é a nossa filiação divina, pautada basicamente na misericórdia de Deus, que nos permite essa oportunidade. E Deus, nessa misericórdia e bondade, você falava sobre corrigir defeitos e tudo mais, né? Deus é tão belo, tão bom, tão magnífico, que ele nos dá uma certeza. Todos os nossos erros têm dia e hora para terminar. Todos os nossos equívocos são transitórios e passageiros. No entanto, as nossas virtudes e as nossas conquistas, essas são infinitas e vão conosco para todo sempre. Quer prova de bondade maior do que essa? Então, que você soma, que você pode se equivocar, mas você vai ter oportunidade de reparar. Então, isso é de uma beleza absurda, né? Eu queria entrar num ponto que está nesse capítulo também do Evangelho, em que vai falar sobre os laços de família e aquela ideia que muitos têm que a reencarnação poderia enfraquecer esses laços, que na verdade é o contrário, não é? E alguns, eu acho até engraçado essa passagem. Outro dia eu recebi uma pergunta de uma amiga aqui, a Paola, em que ela ela não entendeu direito essa colocação, quando fala que alguns temem, com a ideia da reencarnação, aumentar a parentela indefinidamente, né? Então, por exemplo, se eu já tive 200 encarnações, significa que eu vou ter 200 pais, 200 mães? 200 Aí tudo sogra, bem, né? 200 A gente até maridos. gosta, mas 200 sogra, meu Deus, ninguém merece. Se ela foi mãe na outra, hein, Paula? Ai, gente, coitada das sogras, não, é uma injustiça fazer isso com elas são tão boazinhas. Verdade. A minha, por exemplo, é ótima. Ah, eu também não posso falar mal da minha, não. Inclusive, então, isso acontece? Nós vamos ter tantas encarnações, significa que teremos tantas mães, tantos pais? Não, porque normalmente o cenário, o grupo, a família espiritual é um grupo mais ou menos que não se modifica tanto. Então, os personagens vão mudando, né? Mas os espíritos continuam, né? O cenário muda, os papéis mudam, mas normalmente o elenco, né? O elenco permanece com pequenas variações, porque nós estamos comprometidos por equívocos, mas também ligados por afeições e por amores, com um grupo meio que circunscrito de espíritos. Conforme nós estamos evoluindo, nós vamos, graças a Deus, eliminando aqueles com quais nós temos pendências, encrencas a serem resolvidas, e vamos agregando cada vez mais espíritos amigos, espíritos afins, amores, laços de afinidade e de amorosidade. E aí ele vai colocar que se a gente está tão preocupado, será que nós vamos conseguir amar tantos pais, tantas mães, né? Seria egoísmo nosso, porque Jesus e Deus ama todos. Poxa, então o amor é infinito, né? E como é importante o reconciliar mesmo, porque aproveita enquanto está junto, porque pode ser que depois a gente se liberte dos erros, e aí como que a gente vai reparar? Como que o outro consegue reparar? Ou se o outro se libertou do erro e vai embora, vai ascender, como que nós vamos conseguir alcançar e trazer de volta? Então vira um caos. Então reconcilia-te, né? Acho que é a oportunidade agora. Aproveita que está ali e faça o melhor, né? É fazer a nossa parte. Eu peguei um trechinho aqui de uma fala num livro que eu achei muito bonito. Olha, ele diz assim, eu termino a minha fala aqui com essa frase. Nosso espírito pode sentir-se em voo, em liberdade, em alegria dentro do corpo. E esse é o alvo do aprendiz do Evangelho em sua reforma íntima. O nosso ser é como uma pequena seta de luz na mão do arqueiro divino, percorrendo o espaço da reencarnação até libertar-se da viagem
e atingir o alvo divino, que é a felicidade eterna, a paz e a solidariedade universal. O reino de Deus, né, resumindo. Eu achei muito bonito isso. Legal. Só colocar rapidamente aqui o comentário do nosso amigo Márcio Francisco. Forte abraço, Márcio. Na Terra e em outros planetas, é como fizéssemos as sabatinas. Tudo é reino de Deus. No desencarne temos as aulas. Aqui fazemos as provas. Obrigado, Márcio. Bem isso. Obrigado aí. E para não ficar sem música... Isso que eu ia falar, cadê a música? Eu ia perguntar também. Trazer o Lulu Santos, né? Quando ele fala... Ótimo, amo Lulu. Eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, nem vou ficar de vítima das circunstâncias. A gente pede para nascer, muitas vezes. Implora. Mas que a gente não... Implora, né, Léo? Mas que a gente não nasce para perder, isso é fato. Nós nascemos com um propósito, com um objetivo, com uma programação. Né? Muitas vezes a matéria dá uma embaçada no nosso entendimento, na nossa visão, mas se nós buscarmos lá no fundo, nós vamos encontrar esse propósito, não é? E não ficar de vítima das circunstâncias é muito importante, porque como disse a Claudinha agora há pouco, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, bola para frente e vamos seguir evoluindo. É isso aí. É isso aí. Gente, obrigada aí pela participação de todos vocês, do Edson, da Lucélia, da Vera, do Márcio, da Marília. Lá na minha sala nós estamos com o Paulo Cabral, que está sempre com a gente. Deixa eu ver se tem mais aqui. O Sérgio Borges, a Celina e tantos outros aí que eu não quero pecar de não falar o nome de todos, então vou parar aqui. A gente agradece aí pela participação de todos vocês, é sempre muito bom, esse bate-papo nos enriquece muito, nos traz assim um alimento para nós, espírito, que nos dá força para seguir mais uma semana adiante. Então, uma boa noite a todos e até terça-feira que vem. Um beijo a todos aí, agradeço também a oportunidade, um beijo Cláudio, um beijo Paulo, um beijo a todos que estão na sala lá também. Paulo. Beijo pessoal, beijo a todos, boa semana para nós. Fique com Deus.